Sim, concurseiros! Vocês são sempre bem-vindos ao canal Ciência Exata. Farei agora a correção da parte 2 do nosso simulado de português para o concurso da PM São Paulo 2021. E uma novidade, será lançado ainda neste mês o curso de português específico para o concurso da PM de São Paulo 2021. Também está disponível no nosso site cienciaexata.com o e-book de português com mais de 250 questões, corrigidas e comentadas em vídeo. Adquira já o seu, é um material com excelente custo-benefício. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então aqui a primeira questão, PM São Paulo do ano 2019. Assinale a alternativa que reescreve a passagem. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria, de acordo com a norma padrão de emprego de pronome e de concordância verbal e nominal. Então fique atento, esta questão está contemplando concordâncias verbal e nominal e também emprego de pronome. Quando tiver questão deste jeito, observe o quê? Compreenda como ela foi escrita aqui, que isso vai te ajudar a resolver as alternativas seguintes. Então você pode observar, ela, se é ela aqui, está no feminino, aqui também o mesmo, que no caso aqui foi utilizada a forma mesma, vem para concordar com ela, não é isso? Que ela mesma, ela aqui está no singular, vamos escrever aqui, e aqui o verbo também está no singular, que ela mesma ficasse admirada. Agora, eu poderia usar que ela mesma ficasse admirado? Não. Ela admirada, não é isso? Aqui está no feminino também, feminino, ok? Então agora vamos ver qual das alternativas aqui que foi utilizada, foi reescrita essa passagem de maneira correta. Vamos ver. Que eles mesmo, aí você já viu que não soou interessante, por quê? Então aqui primeiro aqui nós temos no plural masculino, não é isso? E este mesmo? Aí fica aquela dúvida, será que eu posso usar mesmo ou mesmos? É bem simples, se você puder substituir por próprio, ou própria, ou próprios, próprias, você vai usar mesmo, mesma, mesmos e mesmas. Então aqui, ó, que eles próprios ficaria aqui. Então, se é próprios, eu vou usar o quê? Que eles mesmos. E quando você vai usar somente o mesmo? Quando exercer a função de advérbio. Aí, neste caso, ele é invariável, ele não vai para o plural. Então, que eles próprios, se eu uso próprios, eu uso mesmos. Que eles mesmos, eles aqui está em quê? Questão um pouquinho mais complexa, não é isso? Que está envolvendo emprego de pronome e também concordância. Então, eles plural, o verbo precisa ficar no plural. Então, que eles mesmos ficassem... Agora, eu falo, eles admirado? Não, eu vou falar o quê? Eles admirados, porque esse adjetivo aqui ele precisa estar no plural. Ouvindo os próprios risos, olha aqui, risos está no plural, então aqui também o que acompanha aqui, o adjetivo que acompanha o substantivo, ele também virá no plural. E depois repetisse para si próprios. E esse si, será que está correto? Sim, porque quando eu tenho aqui ó, o pronome pessoal do caso reto, eles, e aí eu vou usar o pronome oblíquo depois de preposição. Então, você observa, para usar esse si aqui, ele vai vir sempre depois de preposição. Então, neste caso aqui, ó, para si próprios, porque como eu tenho eles, se é eles, eu uso o quê? Si, ok? Então, essa alternativa aqui não pode, porque houve alguns erros. Que elas mesmas, olha aqui, ó, então aqui você já pode observar, esse mesmo aqui, ou mesma, ele tem aqui um valor, qual que é o objetivo dele? Somente reforçar, não é isso? É um reforço. Eu poderia retirar que elas ficassem admiradas, olha a diferença, que elas mesmas ficassem admiradas. Então, isso aqui, ele tem valor reforçativo. Então, elas aqui, como está no feminino plural, eu poderia falar elas próprias. Tem isso aqui na sua prova, você já sabe, substitua. Posso usar próprias no lugar, eu uso mesmas. Vou usar, por exemplo, o mesmo exercendo a função de advérbio, você já sabe. Ele pode ser usado o quê? Realmente, por exemplo, ele
realmente saiu de casa, ele saiu mesmo de casa. Então aqui tem um outro exemplo. Que elas mesmas, que elas próprias ficassem admiradas, elas admiradas. Então até aqui está tudo ok. Ouvindo as próprias risadas também está correta essa colocação. E depois repetissem para si. Depois repetissem. Quem vai repetir? Elas está no plural, então o verbo precisa estar no plural. Para si próprias. E neste caso aqui eu posso usar o si, sim, porque quando aparece elas, como o pronome do caso reto, eu vou usar o si. Olha a preposição aqui de novo. Então esta alternativa B está correta. Que nós mesmos ficássemos admiradas, aí já não deu. Ou é uma coisa ou outra, né? Então aqui, ó, que nós mesmos, nós próprios, ficássemos nós admirados. Olha aqui. Que nós próprios ficássemos admirados, ouvindo as próprias risadas, as risadas próprias, aqui está ok, e depois repetíssemos para si. Se eu não falei que você usa é para ele, então seria o quê? Para nós mesmos, nós próprios, porque se eu usei nós aqui, eu vou ter que usar aqui também o nós. O se eu já falei, você vai usar para ele. Vamos colocar aqui, ó, eles, elas, ele e ela. E você usa o se. Se não for, você não pode usar. Que eu mesmo ficasse admirada, de novo, não dá certo. Se aqui é masculino, aqui também tem que ser masculino. Então aqui eu poderia falar o quê? Que eu mesma, que eu própria ficasse admirada, ouvindo o próprio riso, o riso próprio, tudo ok? E depois repetisse para mim própria, aqui está ok. Então, olha aqui a preposição e como o pronome pessoal do caso reto lá sou eu, então eu uso o mim depois da preposição. Então, aqui o erro está aqui nesta concordância nominal. Que nós mesmos, nós está no plural, então o correto seria o quê? Que nós mesmos, que nós próprios, que nós mesmos ficássemos admirados, ok, porque aqui está no plural, aqui também vai para o plural. Que nós mesmos ficássemos admirados ouvindo o próprio riso, o riso próprio, e depois repetisse para nós mesmos. Preposição, e aqui atrás, como aqui o pronome pessoal do caso reto é o nós, aqui também esse oblíquo aqui vai ser o nós. Então aqui está correto. O único erro foi o quê? Se usei o masculino aqui, eu teria que usar também o masculino aqui. Como aqui é um masculino no plural, aqui também esse adjetivo aqui precisa estar no plural. Como não estava, por isso a alternativa está errada. Aqui temos um texto, o galã. Então, na próxima prova que você fizer, terá a interpretação de texto e provavelmente muitas questões sobre interpretação de texto. Sempre deixo duas dicas. Você pode ler o texto, o bom da VUNESP é que os textos são textos menores. Você pode fazer a leitura do texto e depois ir para as questões, uma vez que não vai gastar muito do seu tempo aqui para ler um texto pequeno. E depois, ou então você pode também ler a questão, ler as alternativas e voltar ao texto para procurar. Como é um texto menor, eu sugiro que você faça a leitura. Então, pare o vídeo e faça a leitura desse texto. O texto, o galã. Agora que você já leu o texto, vamos fazer aqui a interpretação dele. As informações do texto permitem concluir que, então, no texto, você consegue compreender, concluir que as pessoas da cidade gostaram da ideia da chegada da companhia de teatro. Então, aqui você pode observar, nós temos aqui, ó, duas situações. Então, fique atento. Nesse caso aqui, ó, nós temos duas orações. Tem a vírgula, então, por exemplo, tem o e, resolva uma, compreenda uma e vá para a outra, porque geralmente tem uma delas que é verdadeira e a outra é falsa. As pessoas da cidade gostaram da ideia da chegada da companhia de teatro, vamos ver lá? Olha aqui, por exemplo, vamos já colocar aqui, ó. Quando a companhia chegou, foi uma verdadeira festa. Se é uma verdadeira festa é porque está gostando, não é isso? Então, nós já vamos voltar aqui, ó. Então, eles gostaram da ideia da chegada da companhia de teatro, mas eles temiam pelo fim das peloticas e cavalinhos, aí nós vamos ter que voltar lá.
Vamos procurar lá onde fala disso? Olha aqui está falando. Há muito tempo o velho teatro não abria. Aí nós vamos ter que ler o parágrafo anterior também. Um belo dia, naquela pacata e honesta capital da província de segunda ordem, apareceram pregados nas esquinas enormes cartazes anunciando a próxima estreia de uma excelente companhia dramática vinda do Rio de Janeiro. Há muito tempo o velho teatro não abria as portas ao público. E este enfarado, entediado, aqui embaixo, está vendo? De peloticas, que são peloticas, são as artes de iludir com truques. E cavalinhos andava sequioso de drama e comédia. Então vamos compreender aqui. Ó. Há muito tempo o velho teatro não abria as portas ao público. E este, aqui no caso, o público, ele já estava o quê? Entediado de artes de iludir com truques e cavalinhos. Andava sequioso de drama e comédia. Quando fala sequioso aqui, nos remete a eu estou seco por uma água, seco por um refrigerante, eu estou querendo, eu estou com sede, né? Então, aquele público andava com sede de drama e comédia. Então, quando fala aqui ó, de peloticas e cavalinhos, o público que estava entediado de peloticas e cavalinhos. E lá na alternativa fala o quê? As pessoas da cidade gostaram da ideia, mas eles temiam pelo fim das peloticas e cavalinhos. Eles não temiam, eles estavam o quê? Entediados. Eles estavam entediados, eles não temiam. Então, são verbos, mas que trazem significados diferentes. Olha lá. E este entediado de peloticas e cavalinhos, eles não temiam pelo fim. Então, você pode descartar uma palavra aqui, este verbo aqui, por exemplo, já vai atrapalhar. Então, você precisa ter muita atenção na hora de fazer a interpretação de texto. A população da pacata cidade manteve seu espírito entediado quando soube que a companhia de teatro logo estaria por lá. Eles continuaram entediados quando souberam, vamos ver? Então, você pode observar o que neste caso aqui, ó, que havia, portanto, na cidade uma animação e rebuliço desusados, algo que não era comum, né? Quando eles souberam da vinda da companhia, eles ficaram o quê? Alegres, olha lá. Animação e um rebuliço danado. Então, eles não continuaram entediados, não, podemos descartar. A notícia da breve chegada da companhia de teatro entusiasmou as pessoas da cidade. Ok. Agora, que também veneravam peloticas e cavalinhos, eles estavam venerando, vamos ver, né? Se realmente é isso, você vai observar que não. Falara-se na vinda da companhia, mas ninguém tinha absoluta certeza, porque o empresário receava não fazer para as despesas, mas a partir do momento que já se confirmou que os cartazes foram afixados, impressos em letras garrafais, aí eles já ficaram muito felizes com essa chegada. Então eles sabiam, eles estavam venerando o quê? A vinda dessa companhia dramática. Então era isso que eles estavam venerando. E nada, eles não estavam venerando, não. Pelo contrário, eles já estavam entediados de peloticas e cavalinhos. Então eles veneravam peloticas e cavalinhos? Não, eles estavam venerando esta companhia que estava vindo. A iminência da vinda da companhia de teatro mexeu com os ânimos dos moradores. Você pode observar o quê? Que eles ficaram o quê? Animados e alegres, já ansiosos pelo drama e pela comédia. Então eles estavam, olha aqui, eles estavam sequiosos, eles estavam o quê? Ansiosos. Quem está ansioso, outro dia tinha uma questão dessa na prova da VUNESP, quem é ansioso por alguma coisa, como você pode ver aqui, ó. Ansiosos pelo drama e pela comédia. Então mexeu, eles ficaram alegres e estavam ansiosos, eles estavam sequiosos. Então, neste caso aqui, a alternativa D está correta. A E também está errada, a população da pacata cidade estava bastante entediada. E todos sabiam que a chegada da companhia ia fazer com que ficassem felizes. Não mudaria? Sim, ela iria mudar aquela situação. Que eles estavam entediados, mas eles iriam ficar felizes. Uma questão não muito difícil, mas interpretação de texto. Cuidado, uma palavra pode confundir e te levar ao erro. Ainda sobre o mesmo texto, galã, temos outra questão.
Considere as passagens. Havia, portanto, na cidade uma animação e rebuliço desusados. Essa questão está contemplando o quê? Sinônimos e antônimos. Primeiro ponto, compreenda se é sinônimo ou se é antônimo. Você pode errar a questão que contempla sinônimo e antônimo? De jeito nenhum, porque são questões mais fáceis. No contexto em que estão empregados, os termos destacados significam aqui, aí você já vai lá, ó, correta e respectivamente. Então, você já vai lá na sua prova e escreve sinônimo. Por quê? Para você não se esquecer e achar que é antônimo, que é oposição. Sinônimo é uma palavra que tenha o mesmo significado naquele contexto. Veremos então aqui. Aí você vai observar, olha, nós temos aqui rebuliço, auspiciosa, que é uma palavra mais difícil, que de repente você não se lembra dela, e aclamações. Comece pela mais fácil. Vai falar assim, mas aquilo gerou um rebuliço. Vamos voltar aqui, ó. Havia, portanto, na cidade uma animação e rebuliço que não era comum. Então, neste caso aqui, você vai compreender o quê? Rebuliço, agitação? Sim. Nesse contexto, havia na cidade uma animação e uma desordem? Não, era só felicidade mesmo, alegria. Então, não pode, nesse contexto... mestre Mário, mas outro dia eu vi que rebuliço pode ser desordem. Em determinado contexto, pode ser que sim, mas nesse aqui não, aí você já descarta. Era uma confusão? Também não. Poderia ser felicidade? Sim. Encantamento? Havia... Vamos ver aqui, ó. Havia, portanto, na cidade uma animação e encantamento desusados. Poderia ser também. Já eliminou duas, está ótimo. Agora vamos ver, auspiciosa é mais difícil, né? Aclamação. Houve música, foguetes e aclamações. Saudações, sim. Gritarias e aprovações, já descarto, porque já... Histerias, será que as pessoas estavam histéricas ali? Não sei, deixe. Agressões, nada disso, já descartei, olha aí. Só restaram duas. E agora, o que é auspiciosa? Volte ao texto se preciso for, para que você compreenda. Agora, os cartazes impressos em letras garrafais confirmavam a auspiciosa notícia. O que é auspiciosa? Vai ser o quê? A animadora. Animadora notícia. Então, nesse caso aqui, seria o quê? Promissora, certo. Então, a alternativa A está correta. A inusitada, o que é algo inusitado? É aquilo que? Fora do comum. Então, você já pode vir aqui e descartar a alternativa D. Então, tem mais de um assunto, eu falo isso, por exemplo, tem questão que cobra pontuação e concordância. Neste caso aqui, que seja sinônimo ou antônimo, comece por aquele que você saiba que aí você vai eliminando as outras alternativas. Aqui nós temos um texto que fala sobre a inveja. Tem texto? Leia primeiro o que pede a questão. Aqui tem um trecho deste texto. Nas expressões destacadas no primeiro parágrafo, por séculos, por eventual cometimento de algum desses pecados, a preposição por traz aos respectivos contextos as noções de. Então vamos voltar ao texto. Todo mundo conhece os 7 pecados capitais e por séculos, eu estou te esperando há séculos, e isso durou por séculos. Isso aqui está relacionado aqui à duração. Pelo próprio contexto você vai compreender. Todo mundo conhece os 7 pecados capitais e por século muita gente viveu. Então isso aqui quer dizer o quê? Durante muito tempo. Então isso aqui está relacionado à duração. Vamos ver agora o outro. Muita gente viveu sob o pêndulo da censura e da condenação moral por eventual cometimento de um desses pecados. Você pode ver que nessa alternativa aqui tem causa. Então já vou escrever aqui, ó. Causa e consequência. Tem um aulão específico aqui no nosso canal sobre causa e consequência. O que você pode observar? A causa vem primeiro. A causa vai levar a uma consequência. Então, primeiro vem uma causa que leva a consequência. Tem causa e consequência? Faça essa leitura, porque aí você já sabe. Pode ser ou pode não ser. Muita gente viveu sob o pêndulo da censura e da condenação moral por eventual cometimento de um desses pecados. Primeiro, você vai ser julgado ou você comete um desses pecados? Então, primeiro aqui, ó, você faz o quê? Você comete esse pecado. Depois é que você vai ser censurado, ok? Então, aqui nós temos uma relação de causa e consequência.
Isso daqui é causa. Por quê? Porque primeiro você comete o pecado e depois você vai viver sob o pêndulo da censura. Então aqui, ó, a alternativa A está correta. Por quê? Por séculos já traz essa ideia de duração, por muito tempo. Você encontrou dificuldade? Eu confesso que causa e consequência é um pouquinho mais complexo para algumas pessoas. Vá por aquilo que é mais fácil. Então você já sabe, pelo próprio sentido ali, você consegue compreender que é algo que durou por muito tempo. Lugar indeterminado, tempo decorrido, finalidade, modo e dependência também não. Então você consegue compreender, resolver começando por aquele mais fácil. Assinale a alternativa em que, após a inserção das vírgulas, a frase do texto estará em conformidade. Vírgula, vai fazer prova da VUNESP? Terá vírgula, com certeza, na sua prova. São trechos retirados do texto, não trouxe o texto, mas se preciso for, volte ao texto. Por quê? Vírgula é muito simples. Parece complexo, mas à medida que você vai fazendo as aulas aqui, eu vou deixando algumas dicas também. Então você já sabe, você precisa compreender isso aqui, ó, a suveca. O que é suveca? A ordem direta das frases. Vem o sujeito, vem o verbo, vem o complemento e vem os adjuntos. Essa é a ordem. Se inverter essa ordem aqui, tirar esse adjunto aqui que a VUNESP faz muito isso e colocá-lo no meio da frase ou então no começo, precisará vir separado por vírgula, ok? Agora, outro ponto. Você não pode, eu sempre faço a analogia do SPC com SVC. Não pode separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Uma visão centrada. Se ela está centrada, ela é centrada em alguma coisa. Então aqui eu não posso separar o verbo do complemento. Aí você já sabe, você vem aqui e já descarta a alternativa A. Uma visão centrada em políticas públicas para enfrentar. Então aqui se quiser colocar entre vírgula, pode. Uma visão centrada em políticas públicas para enfrentar. Ou então vamos retirar a vírgula de tudo isso. Vamos retirar todas as vírgulas que ela vai ficar correta. Aí fica o quê? Uma visão centrada em políticas públicas para enfrentar desafios que o século trouxe para a humanidade. Não pode separar o verbo do seu complemento. Não posso separar o sujeito do verbo. Programas para evitar. Eu evito o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto, o crescimento da desigualdade tem um objeto direto, aqui eu estou separando o quê? O verbo do seu complemento. Não posso. Já descartou e vai para a próxima. Programas para evitar o crescimento da desigualdade e melhorar. Neste caso aqui também não teremos essa vírgula, vamos retirar. Vírgula antes do é somente quando forem sujeitos diferentes. Haverá em poucos anos, aí você já sabe, ó, isso aqui é o quê? Um adjunto adverbial de tempo. O adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ele virá separado por vírgula. E ficou fácil. Por quê? Olha a suveca. A ordem é o quê? Sujeito, verbo, complemento. Haverá a extinção de profissões e de tarefas dentro de várias ocupações em poucos anos. Então, ele retirou esse adjunto adverbial do final da ordem direta, as frases. Na ordem direta, esse adjunto adverbial, ele vem ao final da frase. Aí, se ele veio para o meio da frase, ou então no começo, ele virá separado por vírgula. Então, quando inserimos estas vírgulas aqui, não alterou o sentido da frase, ela ficou correta. Teremos também que contar. Eu conto com o quê? Olha, o verbo e o complemento. Não posso. Então, você já descarta diretamente. Com o ecossistema educacional, que inclua, vamos retirar essa vírgula também. A certificação de quê? De conhecimentos. Então, aqui nós temos um substantivo que foi separado do seu complemento. Não posso também. A certificação de conhecimentos previamente adquiridos, aí, mas eu não sei se aqui teria ou não. Você já sabe, eu não posso separar. Que seja um complemento nominal ou um adjunto adnominal do substantivo. Você não pode separar por vírgula. Mas aqui ficava fácil. O que ganha força? Você vem ao verbo e faz a pergunta. A certificação. A certificação aqui, então, é o quê? Um sujeito, e aqui eu tenho o verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Aí você riscou e acertou a questão. Vírgula é difícil? Nem tanto. Fique atento ao adjunto adverbial e também a essa questão do sujeito e o verbo do complemento. Não podem ser separados por vírgula.
A concordância, próxima prova da VUNESP sua terá concordância também. E olha aqui, ó, os verbos fazer. O verbo fazer indicando tempo passado, ele é impessoal, ok? Tempo passado, ou seja, ele não vai para o plural. Não vai para o plural. Isso aqui eu imagino que você já saiba, mas se você estiver começando a estudar para os concursos, memorize. Verbo fazer indicando tempo passado não vai para o plural. Verbo haver, que próxima prova da VUNESP sua terá o verbo haver, provavelmente, hein? Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural, ele vai ser sempre usado na terceira pessoa do singular, oração sem sujeito. Já fazem quase 10 anos que ele se mudou, olha aqui, ele se mudou, ele já foi embora, então aqui eu tenho o quê? Um verbo no passado, então o verbo fazer aqui está sendo usado no passado. Verbo fazer, quando se refere a tempo decorrido, tempo passado, ele não vai para o plural. Então, já faz quase 10 anos. As mulheres, elas retribuía? Não. Então, aqui, como as mulheres aqui, sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural. Retribuíam. Então, vá ao verbo e faça a pergunta. Quem retribuía? As mulheres. Então, sujeito está no plural, o verbo vai concordar em número e pessoa com o sujeito. Vieram 3 novos, aí você vai ao verbo, circula lá na hora da sua prova, do seu exercício. Quem veio? Aqui, ó, 3 novos vizinhos. Aí você vem, 3 novos vizinhos no plural. 3 novos vizinhos vieram, não é isso? Então aqui está, só porque o examinador colocou o verbo antes, mas não interfere. Geralmente eles fazem isso, colocam o sujeito depois para te confundir. Então, nesse caso aqui, a alternativa C está correta. Elas mesmo ajudaram na mudança dos vizinhos. Elas mesmo aqui, ó, substitua por próprio. Se puder ser substituído por próprio, ele vai concordar normalmente aqui, é o que eu chamo de, ele vai ter um valor reforçativo. Reforçativo, somente para reforçar aqui. Ó. Eu vou falar o quê? Elas próprias. Então é muito simples. Ó. A palavra mesmo, quando puder ser substituído por próprio e suas variações, ela vai concordar normalmente com o sujeito aqui. Ó. Elas próprias. Então o correto seria o quê? Elas mesmas. E como aqui está mesmo, não pode. Para você usar mesmo, vai ser quando for um advérbio. Aí ele não vai ser flexionado. Ele vai estar sempre dessa forma. Ele é invariável, tá bom? Invariável. O advérbio ele é invariável. Então, nesse caso aqui, o correto seria elas mesmas. Sempre, o que deve ser? Aí você vai ao verbo, faça a pergunta, né? A locução verbal deve ser retribuído. Os gestos aqui está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, fica o quê? Devem ser retribuídos. Ok? Então, aqui, ó, o verbo precisa estar no plural também para concordar com o sujeito. Observando-se a relação temporal entre os verbos destacados na passagem, já transpusera, aqui, ó, os verbos destacados são esses, transpusera, atingia, agachava-se junto à borda de azulejos. É correto afirmar que, observe esses verbos, se preciso for, volte ao texto. Então, aqui, ó, primeiro fala, primeiro ela transpôs o gramado, depois ela chegou à piscina, depois ela agachou-se junto à borda de azulejos. A simultaneidade, o que é simultaneidade? Ocorre ao mesmo tempo essas ações? Não, que a primeira ela transpôs, depois ela atingiu, depois ela chegou à piscina e no terceiro que ela agachou-se. Há uma simultaneidade entre as ações expressas pelos 3 verbos? Elas ocorrem ao mesmo tempo? Não, simultaneidade é aquilo que ocorre ao mesmo tempo. A ação de agachar-se é simultânea de transpor? Já até fiz aqui, ficou mais fácil. Nada. Primeiro ela transpôs, depois ela agachou. A ação de atingir precede a de transpor? O que precede? É aquilo que vem o quê? Antes. Então, primeiro ela transpôs, depois que ela atingiu, então inverteu. A ação de transpor, primeiro ela transpôs.
É anterior às demais? Certíssimo. Primeiro vem transpor, depois vem a outra, e depois a outra. Questão extremamente fácil envolvendo o verbo. Então aqui a alternativa D está correta. A progressão do presente para o futuro partindo da ação de agachar-se? Nada disso, não tem essa questão de presente para o futuro. Partiu da ação de agachar? Não, agachar foi a última, ela partiu primeiro. Ela entrou, depois ela chegou e depois ela agachou. Então posso descartar também. Considere o seguinte período do texto. Olha o embora aqui, ó, VUNESP, óbvio, a VUNESP adora essa conjunção embora. E volta e meia na correção de exercício que faço aqui, eu trago uma questão que contempla a conjunção embora. Embora tenha triplicado o número de professores com alguma formação em educação especial inclusiva, contam-se não muito mais que 100 mil deles no país. O sentido expresso pela oração destacada na relação que estabelece com o restante do enunciado também pode ser corretamente identificado no trecho destacado em. Fique atento, primeiro compreenda o que pede. Esta oração aqui é basicamente isso. Isso aqui é o quê? Uma oração o quê? Em qual alternativa tem a outra com essa mesma característica que estabeleça essa mesma relação? Vamos compreender. Embora tenha triplicado o número de pessoas com alguma formação em educação especial inclusiva, eles não são mais que 100 mil. Quando apareceu o embora aqui, ó, você já sabe, o embora ele vai expressar uma ideia de concessão. Ela é o quê? Uma concessiva. Oração subordinada, adverbial, concessiva. Ah, mestre, mas eu não consigo me lembrar. Memorize. O embora, outro que a VUNESP adora também, o quando, que é temporal, mas aí já é mais fácil. O que você tem que memorizar nas conjunções? Lá no edital vem falando as ideias que elas estabelecem. Ela traz uma ideia de quê? Aí é isso que você precisa, essa relação, ela estabelece uma relação de quê? De concessão. O que quer dizer isso? Essa concessiva é aquilo que estabelece uma ideia contrária da oração principal, mas não a impede de acontecer. Então você vai observar a oração principal. Eles não são muito mais que 100 mil, embora tenha triplicado. Então você observa que nós temos a oração principal. Essa concessiva ela está estabelecendo que uma ideia contrária, eles não são mais que 100, mas eles mesmo assim eles se multiplicaram no último ano, por exemplo. Então, a ideia contrária à oração principal, mas que não impede de acontecer. Continuam sendo 100 mil, mesmo tendo triplicado. Conseguiu compreender aqui, então? Primeiro, memoriza. Embora é uma concessiva. Se aparecer lá, estabelece uma ideia de quê? Concessão. Ótimo. Mas aqui é muito importante você compreender o sentido. O que ela traz? A ideia de quê? Ela traz uma ideia oposta à oração principal que não a impede de acontecer. Então, vamos procurar outro. Quando o país aderiu à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, era comum ouvir previsões negativas. Quando aqui está relacionado aqui. Há tempo, então posso descartar. Apesar das dificuldades óbvias, ela se tornou lei. Então, aqui ó, aconteceu. Essa daqui é a oração principal, não é isso? Oração principal. Então, ela se tornou lei, mesmo tendo as dificuldades. Então, isso aqui ela está estabelecendo o quê? Uma ideia contrária, não é isso? Uma ressalva. Colocar só uma ideia contrária da oração principal. Tornou lei, mesmo tendo dificuldade. Mas se tornou lei ou não? Se tornou. Então, o que é essa concessiva? Ela expressa uma ideia contrária da oração principal, mas não impede aquilo que está dito na oração principal de acontecer. Mesmo tendo dificuldade, ela se tornou lei. Então, aqui, ó, o apesar de aqui, ela vai expressar, ela é o quê? Concessiva, ela vai expressar uma ideia de concessão. Ainda que, vamos colocar aqui também, ainda que tivesse dificuldades óbvias, mesmo que tivesse dificuldades óbvias. Então, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, são concessivas. Então, por isso que a alternativa B está correta. Ah, não consegue se lembrar? Observe aqui a primeira, ela estabelece uma relação de quê? Aí você procura nas alternativas também. Olha o como, pode ser concessivo? Também não. Olha aqui o para, também não. Olha o como aqui de novo, também não. Olha aqui, isso aqui é interessante, ó, o para minorar é o quê?
Sempre que tiver o para mais um verbo no infinitivo, ele vai expressar uma ideia de finalidade. A VUNESP também gosta muito do para mais o verbo no infinitivo, vai expressar uma ideia de finalidade. Meio difícil, memorize o embora, mas dá para resolver e gabaritar. Alternativo que reescreve a passagem do texto que está contemplando regência verbal. Então, nós temos, o que é regência verbal? Eu sempre faço analogia com o maestro. Então, este verbo aqui, ó, ele vai pedir qual a preposição. Por exemplo, fui. Eu vou falar, fui no clube. Muitas pessoas falam, mas eu vou escrever fui no clube? Não. Então, o verbo ir, ele pede qual preposição? Quem vai, vai a. Então, é fui ao clube. Então, isso aqui que é regência. Esse verbo, ele vai pedir qual preposição? Vamos lá? Então, vamos ver aqui pela primeira. E preferia ter um homem, o senhor, ao lado, a ter a amiga. Então, quem prefere, prefere alguma coisa ou alguém a alguma coisa ou a alguém. Muita gente, eu sempre uso esse exemplo. Eu prefiro maçã a pera. Você precisa memorizar. Quem prefere, prefere uma coisa a outra e não do que. Eu prefiro maçã do que pera? Não. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Eu prefiro ter um homem a ter a amiga. Olha aqui, quem prefere, prefere um ao outro aqui, ó. Então é muito simples. Então essa alternativa A está correta. Aí o examinador vem aqui para uma coisa no meio para te confundir. Basta você memorizar a regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Tentei fazê-la crer de que não devia se abanar. Tentei fazê-la crer que não devia se abanar. Esse crer aqui poderia ser o quê? Tentei fazê-la julgar que não devia se abanar. Então, esse crer nesse contexto... mestre, mas o crer ele pede a preposição em. Eu creio em você. Aí sim, nesse contexto sim, mas nesse aqui não vai pedir, muito menos a preposição de. Você já pode descartar. Adentrei do avião. Eu adentrei o avião ou adentrei no avião. Adentrar de não pode, ok? Adentrei o avião ou adentrei no avião. Regência eu falo que é uma das matérias mais complexas, que é muito vasto esse universo, que seja dos nomes, para você saber qual a preposição que vem, ou dos verbos. Esperei inutilmente que retraísse nas pernas. Não, quem retrai, eu retraí o quê? As pernas. É verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pede preposição. Acabou mencionando a que assim mesmo estava bem, ficou estranho, né? Acabou mencionando o que? Eu menciono isso. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não tem preposição. Aí você pode descartar também. Uma boa dica que fica é o quê? Verifica. Se é verbo transitivo direto, você já sabe, não tem preposição. E você nem vai utilizar seu tempo sabendo, olha, qual preposição que eu uso depois desse verbo? Verbo transitivo direto não virá acompanhado de preposição. Crase também terá na sua prova. Você pode errar? Jamais. Crase você já sabe, é a junção da preposição exigida pelo verbo ao artigo definido feminino a. Por exemplo, fui. Quem vai, vai a, mais o a que vem antes de festa. Para eu não escrever assim, eu venho aqui e coloco o a com acento indicativo de crase. Fui à festa. Pegou a sua prova, já escreva lá, ó, não. Ou seja, você não usa crase antes de palavras no masculino, antes de verbo, o que mais? Antes de pronomes pessoais. Olha os pronomes pessoais aí, eu, ela, ele, nós. Olha aqui também os pronomes indefinidos. A VUNESP adora cobrar pronomes indefinidos. São eles, por exemplo, certa, ninguém, alguém, nada. Então, isso aqui, pronomes indefinidos, você não usa. Não usa o crase no singular antes de palavra no plural. Vou colocar entre parênteses. Não usa o crase no singular antes palavras no plural. Isso aqui você precisa memorizar. Não usa o crase antes palavra masculina, antes do verbo, antes pronomes pessoais indefinidos e crase no singular antes verbo no plural. Tem outras? Tem. Às 5 da tarde. Está com dúvida? Deixa. Vamos procurar os mais fáceis. Verbo, eu uso crase? Não uso. Nós é o quê? Pronome pessoal. Eu uso crase? Não uso. Já descarto. Limites. Aqui, ó. Limites é o quê?
os limites. Então, aqui é uma palavra no masculino, eu uso crase, não uso. Após o passeio, dedica-se a um. Um é o quê? Palavra no masculino também, artigo indefinido. Eu não uso crase antes de artigo indefinido. Pronto aí. Aqui eu vou usar crase. Eu uso crase antes de horas. Então, às 14 horas, aí você vai usar crase. Sempre antes das horas, você vai usar crase, ok? Então, por isso que a alternativa A está correta.